E assim, nesse sentimento de alegria, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os senhores que se predispuseram a sair do conforto dos seus lares, para estarmos aqui, nesta noite, a pensar principalmente sobre o que é importante dentro da nossa vida, já que todos nós, independente do nosso conceito do que se fazer com a vida, da nossa orientação sexual, da nossa crença religiosa, já que alguns são simpatizantes do espiritismo, todos procuramos inevitavelmente saúde, paz e equilíbrio, algo que nos traga um conforto na alma, já que diariamente o que nos acontece dentro da vida que vivemos é uma complicação só. E buscamos forças para viver aquilo que nos complica. Mas também, com essa alegria que buscamos, um pouco de paz e de saúde, que possamos primeiramente ter consciência de agradecer àquele que é o nosso irmão maior, Jesus, pelo seu comportamento ético e moral. Um guia para nós que, pelo seu exemplo de vida, pode nos levar a inspirarmos-nos com uma vontade interna de nos mudar. E assim também, que possamos agradecer a Deus, esse que é conhecido como inteligência suprema dentro do nosso meio. Agradecer de coração, porque todos nós, hoje, temos a possibilidade de decidir o que fazer com a própria vida. Aquilo que esperamos num futuro melhor. Não é algo que, quem sabe, de maravilhoso acontecerá na minha vida, mas algo em que eu terei de suar bastante para me promover. Todos procuramos o equilíbrio, mas muito poucos de nós se esforçam para tê-lo. Quando, na verdade, cada um de nós necessitaria de compreender o que pode fazer com a sua própria vida na vida. Tudo é uma questão de decisão. E nisso se encaixa a beleza da doutrina espírita. Porque todos nós podemos, de uma forma ou de outra, nos entender. O maior desafio que temos na nossa própria vida é viajar para dentro, compreender por meio da lógica o que é que eu vivo, quem sou eu, para onde vou. São questões que nos atormentam desde épocas imemoriáveis. Alguns de nós, talvez, no momento atual, esteja atormentado com uma questão como essa. E a beleza é começar a dar os primeiros passos, já que todos nós somos esses viajantes, que dão os primeiros passos para, quem sabe, um dia, completar essa marcha de 1 milhão de passos. Mas é claro, depois dessa primeira introdução, nós discutiremos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Mas especificamente também discutiremos uma das passagens na qual Jesus refere-se àquele que é o homem de bem. E para não ficarmos atidos numa questão de gênero, poderemos compreender que encaixa-se aí também a mulher de bem. Já que todos nós tentamos compreender de uma maneira ou de outra o significado das atitudes daquele que pretende uma hora ou outra ser uma pessoa melhor. Mas de qualquer forma, antes de tentarmos compreender o que está atrás da letra, cada um de nós se depara com o primeiro pepino da nossa vida. A consciência que cada um de nós tem para tentar compreender e entender o significado da mensagem. E cada um de nós estagia num estado de consciência diferente, é verdade. Alguns de nós ainda não encontramos o significado verdadeiro da vida,
da minha própria ação com as coisas que necessito de aprender e viver. Mas outros de nós também, de uma maneira um pouco mais feliz, já compreendeu que o seu papel essencial na vida é servir, é viver servindo. A ponto de atingirmos um significado de vivência muito mais profundo e maduro. E essa é a questão primordial, na compreensão do significado do Espiritismo, já que é uma doutrina que, pela sua maturidade, nos dá uma livre escolha de ação e de entendimento sobre os problemas que temos na nossa vida, justamente pela escolha não tão correta. E o bacana de tudo isso é que cada um de nós começa a pensar em torno das coisas que vive, das coisas que é e das coisas que tem. Mas pararam para pensar que o importante dentro da nossa vida não é a quantidade de versos dentro do Evangelho que decoremos, ou quem sabe todas as parábolas que temos na ponta da língua, ou quem sabe o Sermão do Monte que eu decorei de cabo a rabo. O mais importante é quando encontramos um sentido de colocar a vivência daquela letra dentro do meu próprio peito. Porque poderíamos todos saber de cabo a rabo o Evangelho, ou todas as obras que têm significado religioso. Se nada disso tivesse conceito na minha própria vida, de nada adiantaria. E pensem comigo, de certa forma, a única coisa que nos propõe uma mudança é o que chega ao coração e ao sentimento. Podem nos falar o quanto quiser, você vai para o inferno. A gente só muda se quiser. Às vezes deixa de fazer por medo. Mas a mudança completa do conceito, do significado, passa pelo entendimento da razão e do sentimento que todos nós temos dentro do coração. Mas o importante e é claro que se a gente aceita um conceito como esse, que é maduro para nós, já que todos já chegamos numa certa idade da compreensão, dada a evolução em que a Terra se encontra, nós passamos a observar pessoas que são mais ou menos melhor que a gente. Melhor a ponto de falarmos, poxa, eu gostaria tanto de ser que nem o fulano de tal. Quando gostamos de uma característica de alguém, algo que nos chega à alma e a gente fala, poxa vida, um dia eu vou ser assim. Eu gostaria de ser uma pessoa com tais características e eu vou investir para chegar lá. E às vezes a gente consegue. E não escapou a Kardec algo como isso. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele questionou as entidades. Qual o ser mais perfeito no qual Jesus nos relegou como modelo e guia? E a resposta foi a mais sintética dentre milhares de perguntas. Jesus. E aí não tem como dobrar. Porque Jesus e ponto final. Só que para a nossa vida e para o nosso grau de entendimento das coisas da vida, isso é um pepino por si só. Justamente porque comparar a nossa vida imperfeita e complicada com alguém que atingiu um grau de perfeição máximo é muito complicado. A gente nem sabe muito bem o significado daquilo. A gente até pensa o porquê Jesus veio, por exemplo, pobre na terra. Não seria muito mais fácil se ele já tivesse no poder, na riqueza, com tudo pronto, para apenas deixar tudo pavimentado para a gente? E aí a gente para pensar, por que será que Jesus não veio como um filho de um imperador romano, com poderes plenos de poder mudar a sistemática de tudo que acontecia? E alguns até se perguntarão, por que é que Jesus talvez não tenha vindo como um sumo sacerdote? Ou quem sabe alguém do Sinédrio, uma autoridade religiosa estabelecida na época, para nos dizer por meio, quem sabe, de leis o que fazer. E a gente não entende o porquê. Porque pensamos de uma maneira um tanto quanto desconectada, quando na verdade a vinda de Jesus, a terra foi justamente para habitar, através do seu comportamento, o coração da humanidade. E através disso, mudar o sentimento de todos aqueles que o conhecem.
E conhecer Jesus, para nós, que às vezes tentamos com todo esforço conhecê-lo, para a nossa vida, nós perdemos e ganhamos muito. Perdemos num certo significado. Nós perdemos o direito de ser tristes. Perdemos o direito de reclamar. Mesmo que passemos a nossa vida a reclamar de tudo. Conhecendo Jesus, compreendemos o significado das coisas. Se Ele é o nosso exemplo, se Ele é o nosso guia, o que estou eu aqui a reclamar de tudo? É uma questão interna a ser respondida. Mas também, Jesus sintetizou tudo aquilo que Ele fazia numa frase, ou quem sabe num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E tudo que Jesus fala tem um peso tão grande que nós poderíamos fazer um seminário para cada frase. E pensemos no significado dessa frase especificamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro, o verbo amar. Alguns de nós talvez achem que amar é ter alguém para se casar. Outros achariam que amar, quem sabe, alguém para a gente morrer de ciúme. Ou quem sabe, amar é ter alguém para ter um intercurso sexual. Todos nós utilizamos a mesma palavra para conceitos distintos dentro da nossa própria vida. E aí a gente não entende. E aí nós vamos para o segundo conceito, dentro da mesma frase. Amar ao próximo. E aí a gente pensa, quem será que é o nosso próximo? O nosso próximo, muitas das vezes, é o nosso inimigo. E para nós que não aprendemos nem o significado de amar corretamente o nosso amigo, fica um entendimento capenga sobre as coisas. Mas o bacana é que todos nós estamos tentando compreender através da meditação, do estudo, do sentimento e da correção. Como é bacana quando nós nos deparamos com o Espiritismo, para tentar compreender a lei do amor. Essa coisa esquisita que Jesus, por tão diferente que era, ter falado na época dele, há 2000 anos atrás, ainda sendo problemática ainda hoje para nós. E Emmanuel, guia de Chico Xavier, teria dito: o amor na sua expressão máxima é a caridade. Outro pepino, caridade. O que é caridade? Caridade é parar no semáforo, jogar uma gorjeta para alguém. Ah, eu fiz minha caridade da semana. O nosso entendimento com relação a tudo é problemático, quando na verdade, às vezes a caridade está dentro de casa. Quando a gente olha para aquele que há tanto tempo a gente falou, não consigo me entender por que é que eu casei com essa pessoa. E a caridade está ali. E é difícil reconhecer, porque é diário, é a dificuldade diária que cada um de nós tem, o cultivo dessa planta que às vezes deixamos tantas ervas daninhas crescerem, a ponto de a gente falar, ai, de repente tudo mudou. E não se dá conta que foi necessário investir anos e anos de problemas para que tudo mudasse depois de muitos anos. Mas é muito engraçado, a nossa vida é assim. Se pensarmos em todos os conceitos que cada um de nós tem, nós pensamos na nossa própria vida, já que isso é o importante. Já estamos pensando no significado de ser um homem ou uma mulher de bem, comparando o que eu entendo como um conceito da vida, sobre o que eu quero viver, sobre o que Jesus tentou ensinar. Mas Jesus disse muita coisa. E é importante porque nós levamos todos esses conceitos e todos esses entendimentos para dentro do coração. Para que um dia ou uma hora a gente se dê conta que, poxa, a vida tem que mudar. Porque se eu estou encrencado, estou dentro de um buraco, o único para se tirar do buraco sou eu. Jesus ou Deus, chamemos do que quiser, nos possibilitou ter inteligência. Se temos o maior presente, botemos para funcionar. E pensemos no seguinte também, porque Jesus continuou nas suas falas e teria dito no Evangelho de João, capítulo 16, vinde a mim todos vós que estáis cansados, pois eu vos aliviarei. Eu vos dou a minha paz. E aí nós começamos a pensar, porque ele continua, mas eu somente a dou como eu posso dar. E para nós, tentamos novamente compreender o significado da palavra paz. Para nós, ou para alguns,
que estão, de repente, até na plateia, estão pensando: paz, paz para mim, de repente, é quando eu encontrar meu príncipe encantado, aquela pessoa que vai me completar, serei uma pessoa de paz, se for mulher. Ou, quem sabe, um homem a se perguntar, se questionar, na sua busca implacável por aquela princesa. Quando eu encontrar minha princesa, aí eu serei um homem de paz. Quando o mal se depara com o seu vizinho de cadeira, que encontra ou procura, quem sabe, a paz única e exclusivamente quando se separar. Mas também podemos pensar naqueles que imaginam que ter paz é, quem sabe, arrumar um lugar para chamar de seu. Uma casa. Eu procuro isso desde que eu me conheço por gente. Eu tento, eu batalho, mas é tão difícil e tão caro. E agora não consigo mais comprar, justamente porque as coisas estão difíceis e o Brasil está em crise. E a nossa paz é mais ou menos assim. Mas alguns até falarão: poxa vida, eu serei um homem ou uma mulher de paz quando eu entrar na faculdade, puder estudar, ser alguém de bem. Ai, que felicidade que seria. E logo a gente entra, porque todo esforço dentro da terra apenas depende do esforço. Só que passado um mês da gente entrar, chega o primeiro boleto e logo a paz vai embora. A nossa paz é assim, sempre dependendo das coisas. Somos como um barco. Estamos dentro desse oceano que chamamos vida. E esperamos, de repente, um vento para cá e outro para lá, para apenas nos desestabilizar. E permitam-me um comentário, que é bastante engraçado. Autobiográfico, é verdade. Quando eu tinha 15 anos, para mim, o sentido de paz e equilíbrio dentro da minha alma era fazer 18 anos. Alguém aí também, talvez, irá se deparar com essa mesma problemática, se olhar no retrovisor da memória. 15 anos, eu não me aguentava. Para chegar a 18, os dias iam com um passo de tartaruga. E passava um dia atrás do outro e a minha espera insaciável ainda estava lá. E de repente um dia eu tinha 17 anos, 364 dias. Não era bissexto. E eu fiquei assim angustiado, quase não dormi. Porque, mais um dia, 17 anos, 365, 18 anos. Ai, que felicidade, mas demorou. E eu quase não aguentei. De ansiedade, de vontade de que chegasse aquele dia maravilhoso. E chegou. Mas chegou e as coisas continuaram mais ou menos a mesma coisa, eu não estava nem muito diferente, nem muito melhor, nem muito pior. E eu vi que apenas demorou. E eu me esqueci desse negócio de tempo. Mas como é engraçado, depois que a gente faz 18 anos, cada piscada, 5 anos para trás. E eu prometo que eu não vou contar quantas piscadas eu dei para chegar até aqui. E a vida é assim. A vida é um pepino. É complicado. E Jesus teria dito também. Uma coisa que para nós, no nosso entendimento, é até paradoxal. Porque ele teria dito: no mundo só tereis aflições. Porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente pensa: poxa vida, como é que eu vou ter bom ânimo? Logo vem na cabeça: esse rapaz é muito jovem, não tem nem... Não vou falar a minha idade, mas não tem tantos anos de vida. E ele não conhece o marido que eu tenho para falar: tem de bom ânimo. Eu sei que aqui talvez seja difícil, mas em outras casas espíritas a gente escuta isso. Ou quem sabe: eu tenho os filhos que tenho e ele não sabe o que é ter bom ânimo na vida que eu tenho. Filhos que me vieram diretamente do umbral para dentro da minha casa. E numa paciência que só Jesus Cristo aguenta. E eu venho semanalmente no centro espírita para recarregar a bateria. A gente é assim. E vai vendo o tipo de problema que nós vamos levando, vendo se dá para se viver com bom ânimo. E muitas das vezes nós atrelamos o significado do bom ânimo da nossa vida ao humor que a gente leva. Porque, pensemos aqui, às vezes passamos por situações dificultosas, problemas dentro da nossa vida. Mas peguemos uma parte do que a gente já viveu. Todo mundo aqui, no passado, teve sempre um primeiro amor. Lembremos desse primeiro amor. Lembremos do sentimento que tínhamos no peito com relação a esse primeiro amor.
Ai, podia cair o mundo. Ai, que felicidade. E o bom ânimo é isso. É encarar os pepinos e os problemas com uma ótica legal dentro da nossa vida. A gente compreendendo o significado das coisas e vivendo. Ai, mas se a gente já levanta com o pé esquerdo, pisa no rabo do gato, vai trabalhar reclamando de Deus e do mundo, falando que a sua vida não vai para frente, não vai mesmo. Porque cada um de nós escolhe o que quer ter dentro da sua própria vida. E todo dia é uma escolha. Uma escolha de ser uma mulher de bem ou um homem de bem. E não parece nem que nós estamos falando de religião. Porque no final das contas, o significado de entender a nossa própria vida passa pelo significado de entender o nosso conceito religioso, a nossa vivência atual. E permitam-me aqui um comentário. Porque numa época da minha vida, como todo cidadão de cidade interior, já foi de outra religião, muito tradicional, a ponto de sempre ficar gravado na minha memória um conceito que eu ouvia sempre. Ah, eu sou, e eu vou utilizar a palavra da nossa religião, espírita não praticante. E o tempo foi passando e eu vi que agora, tornando-se espírita, como é difícil ser espírita não praticante. Porque todos nós procuramos um conceito mais saudável de vida, mais compreensivo das leis de Deus, justamente para praticar. E não para dizer, como se cada um de nós pusesse um rótulo no peito chamando-se espírita, tentando tirar uma vantagem, ou dizer que somos de uma família tradicional, sei lá o quê. E essa é a nossa vida. Todos nós necessitamos, primeiramente, para nos compreender o que cada um de nós faz, o que vivemos. E exemplo é bom porque a gente guarda e traz para dentro do peito. E permitam-me também trazer um exemplo para que reflexionemos, porque às vezes fazemos exatamente dessa maneira. Quando a gente é espírita, às vezes palestrante, vai para um monte de lugar, conhece gente bastante, e assim se depara com situações as mais inusitadas. E às vezes até faz amizade de verdade com umas pessoas. E eu gostaria de contar de uma das amizades que eu tive e que tenho, de uma pessoa que me é bastante especial. Uma colega do peito, uma amiga. E sabe aquela amiga que lembra que você é espírita justamente na hora do problema? E logo essa pessoa me liga. Eu olho no celular, é claro, já está grafado o nome, e eu observo e não dá vontade nem de falar alô. Dá vontade de falar, Pai nosso que estás no céu. Porque eu já sei o que vem por aí. E logo conversa vai, conversa vem, e essa pessoa me pede uma orientação. Uma orientação não que a gente saiba mais, mas é que a gente vai tentando treinar. E logo ela fala assim para mim, olha, você que vai para um monte de casa, eu preciso de um conselho. Um monte de casa espírita. Precisa de um conselho para mudar pelo menos a minha semana, porque a coisa nessa semana desandou. Foi problema atrás de problema, eu nem te conto. E eu falo, não conte mesmo, que eu não quero saber. Mas ela logo continua na sua conversa e diz, olha, eu estou precisando, na verdade, de um passe nessa semana. Mas um passe que não pode ser qualquer passe. Tem que ser um passe forte. Um passe que mude as coisas. E eu, às vezes, sou um pouco sarrista. Né, com aqueles que são mais amigos, né? E eu, mas você quer um passe forte? Logo ela perguntou, diga-me logo onde vou. E eu disse, poxa vida, um passe forte? Então, na verdade, eu queria apenas tirar uma dúvida antes de te responder. Passe forte, assim, você gostaria de ter um passe com alguém daqueles que vai para a academia, alguém bastante musculoso, que possa te atender bem? É isso? Não, você não sabe de nada, logo ela respondeu, porque não gostou muito da minha resposta. Eu estou querendo, na verdade, alguém que dê uma limpada na minha vida, porque a semana foi muito complicada. Alguém que resolva os meus problemas. E às vezes, se pararmos para pensar, nós fazemos assim. A gente procura o centro espírita para resolver algum problema nosso. A gente até ouve, espiritismo fala sobre o consolador. E a gente lá quer saber de consolador? A gente quer saber de solucionador. Eu vim com o pepino, eu quero tirar. E é assim a nossa vida.
Mas ela não se deu por satisfeita e continuou. Mas tem uma outra exigência dentro da casa que eu quero frequentar. Ou quem sabe ir essa semana. Eu gostaria muito de poder chegar mais ou menos da metade para frente da palestra. Porque palestra demora demais. E aí eu senti até uma tristeza, né? Porque se fosse eu no dia, eu já não ia nem muito gostar. Mas palestra demora demais e é chato. E quando ela falou é chato, logo me veio à mente. E permitam-me fazer um pequeno comentário, às vezes até de tristeza dentro da alma. Porque muitos de nós, divulgadores da doutrina espírita, às vezes falamos por 50 minutos do contexto histórico da época, de parábolas intermináveis que muita gente nem entende o significado da palavra. Às vezes a gente olha, a pessoa está trincando o olho de tão vermelho, com vontade de dormir, e não chega nada no coração. E isso às vezes me dói na alma, porque o sentido verdadeiro é que todos nós possamos entender um pouco sobre o que tem a ver aquilo com a minha própria vida. Mas voltemos na nossa história. E ela logo disse: eu queria logo chegar na metade da palestra para poder não chamar atenção, sentar na primeira poltrona, quem sabe? Mas se eu sentar é porque logo eu quero tomar um passe rápido. Mas um passe rápido e depois beber uma água fluidificada, para garantir caso o passe seja meia boca. Mas assim, se o tempo passar, eu vou para casa. E ao ir para casa, eu estou garantida pelo menos pela semana. E aí eu paro para pensar, o que é que eu respondo? Eu falo, qualquer casa, escolha, vá com Deus. E a nossa vida é isso. E o engraçado é que às vezes nós nos reconhecemos em situações como essa. É como se cada um de nós pudesse pegar uma banana, em termos religiosos e de conceitos filosóficos para a nossa própria vida, descascar, jogar o que tem dentro e comer a casca. A gente faz isso. Porque a gente não entende que o mais importante é que cada um de nós mexa internamente o que tem aqui. E todos nós temos muita coisa para mexer. Muita coisa que às vezes dá um desgosto na alma. Ter de mexer em uma quantidade de coisa tão grande. Mas é claro, nós pensamos no nosso conceito de como ser uma mulher ou um homem de bem, como nos comportarmos com relação à vida. Tentamos interpretar o que Jesus tinha dito em várias das ocasiões em que disse algo, e a gente começa a fazer comparações com aquilo que a gente vive. Mas pensemos nós voltamos à carga a pensar como é que eu vivo numa vida como eu vivo, tendo bom ânimo e, por consequência, bom humor. Pensemos agora, trazendo uma contextualização com a atualidade. Quantas pessoas conhecemos, ou dentro da nossa própria vida, que têm problemas psicológicos? Depressão, transtorno do pânico, chamemos do que quer que seja. Alguma coisa que seja um desagrado para a pessoa e para aqueles que o cercam. E, por consequência, uma situação chata na própria vida. Às vezes sendo a pessoa chata, ou às vezes sendo a pessoa que aguenta o chato. Nossa vida é assim. Nós vivemos dessa maneira. E conhecem gente chata? Paremos para pensar. Às vezes o chato está dentro de casa. Ou às vezes o chato está no trabalho. Ou às vezes o chato está no centro espírita. E se tiver aqui, disfarça. A vida é nossa, é assim. Nós vivemos sendo pessoas que exteriorizamos tudo aquilo que temos dentro do nosso peito, do nosso coração, ou daquilo que acreditamos. A gente vive assim. E pensemos que quem fala aqui não é diferente. Porque vive as mesmas dificuldades, as mesmas complicações e as mesmas montanhas que tem que escalar. Que todos nós somos imperfeitos, temos dificuldades, temos essa estrada toda a percorrer dentro da nossa chatice. Mas vamos além também no nosso pensamento. Porque ser um homem de bem, uma mulher de bem é tentar ser útil. É tentar compreender-se dentro do contexto em que vive. Dentro da situação em que Deus lhe pôs. Pensemos juntos na chatice e nas doenças psicológicas. No Brasil, no ano de 2015, 43 milhões de caixas de estabilizadores de humores foram vendidas. Sabe esse remedinho que a gente fica super legal? Em que está tudo colorido e rosa? Consumo disso. Alguns de nós até têm que consumir para sair da cama, porque senão não aguenta a pedrada que vem pelo caminho. Paremos para pensar.
Às vezes temos parentes assim. Às vezes temos amigos assim. Às vezes somos assim. É uma avaliação que a gente faz. O porquê necessito eu de viver dessa maneira? É uma questão muito séria de saúde pública, mas também de compreensão e doença da própria alma que cada um de nós tem. Nós vivemos dessa maneira. Mas vamos além. Se juntássemos todas as pessoas que têm problemas de humor, que têm problemas psicológicos do mundo todo, estatisticamente, diriam que seria o quarto país mais populoso do mundo. É muita gente. É gente demais. Às vezes nós estaríamos nesse país. E é um conceito que cada um de nós necessita de entender. O porquê sou eu assim tão triste? Paremos para pensar na era da comunicação. Hoje, cada um de nós apenas pode pôr o esforço para se instruir. Internet há 30 anos era nada. Telecomunicações, hoje a gente quer saber o que quer que seja. Eu adoraria fazer um bolo de fubá. Digita no YouTube que vai ter 50 mil canais falando como fazer um bolo de fubá. Eu gostaria de saber como fazer uma fórmula química de algo. O que quer que seja, vai estar lá. Dependendo apenas do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa necessidade. Porque todos nós só mudamos se houver necessidade. E ser um homem ou uma mulher de bem também é uma necessidade, que cada um de nós pode ou não encontrar dentro da sua própria vida atual. Bastando compreender, primeiramente, o significado das coisas para si. Mas o importante é que nós vamos além dentro desse conceito que a gente tenta entender e, por consequência, entender-se dentro da vida que leva. E aqui acontece um negócio fenomenal, como em algumas outras casas que são muito legais. E eu gosto muito de vir para cá. A semelhança daqueles 18 anos em que eu faço, e cada piscada 5 anos, aqui cada piscada 10 minutos. E dá até medo de começar a falar, porque já está quase no fim. Mas a coisa é mais ou menos assim. E eu gostaria de contar um caso que em algumas outras vezes eu já haveria de ter contado. Alguns até já ouviram. Para que possamos fazer, quem sabe, um paralelo com a nossa própria vida através da história que irei narrar. Havia um evangélico que arrumou um amigo espírita. Um evangélico que arrumou um amigo espírita de verdade. E pensemos, evangélico que arruma um amigo espírita, ou sai da igreja, ou leva o amigo espírita para ela. E a coisa era assim. E nós que descobrimos o espiritismo para nós, a gente quer dar para as pessoas como um presente da vida, para que a pessoa possa compreender significados mais profundos dentro do conceito de vida que tem e que leva. E nesse dia ele logo disse, fez uma puta propaganda sobre ir na casa espírita, para frequentar, compreender o significado das coisas, da alma, e o que é o mais importante dentro da vida, e um jeito bom de se viver. Principalmente aceitando com o coração e com a racionalidade. E logo aquele evangélico ficou um tanto quanto intrigado com tudo aquilo que estava sendo dito. Mas era um evangélico bom de coração, uma pessoa exemplar, já praticava o bem e decidiu se dar uma chance. Falou, eu vou pelo menos para conhecer. E foram um dia, numa sessão pública. Como os tempos eram muito recuados, nesse dia tinha algo que inusitavelmente não tem atualmente. Sessão mediúnica pública. As pessoas daquela época não estudavam muito, gostavam do fenômeno, acontecia bastante coisa diferente e para as pessoas que não acreditavam, engraçada. E nesse dia ele foi e esperou, quem sabe, alguma coisa engraçada acontecer. Adentrou-se pelo fundo do salão, sentou-se e começou a observar. Olhou de repente aquelas coisas que ele achava que iria acontecer. Ouvia diretamente da sua família que lá baixava espírito e subia espírito. E logo ele esperou para que de repente algo acontecesse. A ponto de ele pensar que o centro espírita seria um aeroporto de espírito. E logo ele estava pensando, olhando e observando algo que pudesse acontecer, de diferente para que ele pudesse, pelo menos, para contar para sua família o que era que ele tinha visto. E o tempo foi passando, e nisso eu faço uma pausa na narrativa, porque esse rapaz que era evangélico, ele tinha um comportamento, à semelhança de nós próprios, muito engraçado e diferente.
Ele tomava um banho de meia hora, todos os dias. Tomava um banho, demorava. Porque ele era um rapaz muito bonito, atlético, e ele se observava muito. Ele gostava do que via dentro do seu conceito do que era bonito. Um homem muito bonito, é verdade. E ele saía do banho depois dessa meia hora e parava num espelho mais ou menos de uns 2 metros de altura que havia na sua casa. E ficava a se observar. Olhava e começava a passar a mão no seu peito, aquele peitoral bonito, os ombros muito bem definidos, era musculoso e bonito. E assim ele dizia uma coisa que para a época era bastante pertinente. Ei, Tarzan, você tá bonito, hein, cara? Tarzan, você é um gato, hoje vai ter. Ele levava uma vida muito boa com alto astral, porque ele gostava muito de si. Não fazia nada de errado, do ponto de vista moral. Mas ele gostava muito de si, tinha um narcisismo aflorado à flor da pele. E todos os dias ele passava a mão no seu corpo e dizia: Tarzan, ah, rapaz, você tá bonito, hein? E voltemos no dia do centro espírita. Ele estava lá, um moço muito bonito, atraente, musculoso, sentado e observando. E de repente acabou a primeira parte, que seria leitura do evangelho, e partiram para a sessão mediúnica. Na sessão mediúnica, que era pública, que hoje sabemos que não é recomendável, estavam lá alguns médiuns. Médiuns que receberam por meio da psicografia mensagens. Ai, às vezes a gente também vai para o centro com uma vontade de receber uma mensagem. Olha, eu até reclama. Faz 30 anos que eu vou no centro espírita, não me deram uma mensagenzinha de nada. E a gente continua indo porque a esperança é a última que morre. E nesse dia receberam várias mensagens. Mas o médium principal, aquele que sempre recebia as mensagens do guia da casa, recebeu uma que ele estranhou. Ao olhar, ele falou: poxa vida, só pode ser mistificação ou algum obsessor que colou aqui em mim. Eu não sei o que é. E eu não vou poder falar para o público o significado do que está aqui escrito. Ele leu, releu e falou assim: eu vou chamar o dirigente da casa, porque eu não vou resolver esse pepino. Chamou o dirigente da casa e do trabalho mediúnico para que pudesse passar para ele a carta, para que fosse lida e ele ver o que fazer depois que lesse. Ele leu, releu, depois de receber do médium, e falou: mas está muito esquisito. Mas algo dentro da cabeça dele disse: leia. E estava escrito que era o guia da casa. E ele até achou que era mesmo. Falou: olha, eu vou ler, e disse para o público: seguinte, pessoal, olha, hoje recebemos uma carta, uma missiva do além. É para uma pessoa que está na plateia, que eu não sei quem é, porque eu não reconheço. Eu achei até inicialmente que era uma carta, alguma mistificação ou alguma coisa aqui de brincadeira. Mas, de qualquer maneira, se eu errar, que eu erre fazendo. E falou: se eu errar, me desculpem. De qualquer forma, eu vou ler, porque está contido aqui, no final da carta, que a pessoa que vai receber vai se identificar e vai saber que é para ela. Então eu vou ler, tá ok? Todo mundo assentiu, muito respeitosamente, todo mundo quieto, e ele começou a carta. Tarzan. O pessoal da época também riu. Segura no cipó da esperança que você vai entrar na selva da dor. E às vezes a gente começa a pensar na nossa própria vida, porque a gente é louco para receber alguma coisa do além. Ai, se vê uma bomba dessa daí, dá uma vontade de não ter ido no centro aquele dia. Então pensemos naquilo que pedimos. Mas ele entendeu que era para ele. E o tempo foi passando e ele se tornou espírita. Compreendeu que as coisas valiam a pena. Viu que aquilo dava mais ou menos com o que ele sentia, com o que ele acha que valia a pena, como conduta de vida, como entendimento das coisas. E tentou viver aquilo. O tempo foi passando e de repente ele ficou com uma problemática num olho. Foi ao médico e por uma imperícia médica ficou cego. Mas, alegre, feliz, ainda falou: poxa vida, tenho mais um, né? Não deixo de ver. Continuou vivendo, começou até a proferir palestras. Tentou divulgar um pouco a doutrina, aquilo que fazia sentido como tesouro para ele,
tentou levar para a vida e para os outros. E o tempo foi passando e de repente a doença pegou outro olho. Foi ao médico. Foi ao médico novamente por imperícia, perdeu o outro olho. Começou a viver na escuridão. Mas nunca reclamou. Sempre achou que estava tudo certo e ok. Continuou a viver. E de repente, ainda cego, começou a sentir um formigamento em todo o seu corpo. Principalmente nas juntas. E percebeu que a coisa começou a ficar meio esquisita. Porque as juntas começaram a endurecer. Ao ponto de, num dado momento, ele ficar fixado e prostrado numa cama, totalmente duro. Porque nada no seu corpo era mais flexível. Mas ele ainda era feliz, porque tinha o cérebro. E falou, poxa vida, eu tenho o meu pensamento, tenho a felicidade, eu vou viver. E ainda falar sobre Jesus. E teve para si a escolha de se viver como um homem de bem. Principalmente se perguntando diariamente como poderia ser útil no lugar em que vivia. Seja trabalhando, seja divulgando aquilo que ele acreditava. Mas o mais importante é que ele tentava viver aquilo. Agora pensemos em nós, antes de eu falar quem era. A gente levanta com uma unha encravada ou uma dor no joelho, já pragueja Deus e o mundo. Fala, nada na minha vida dá certo. É porque eu comecei no centro espírita, está dando tudo errado. A gente faz esses questionamentos. E é uma questão que a gente precisa se perguntar para o nosso coração. E quando nos perguntamos de coração, não dá para mentir, porque é para a gente. Não precisamos nem falar para os outros. O nome da pessoa que escolheu viver como um homem de bem, alguns até conhecem. Se não conhecem, recomendo que acessem o YouTube também e digitem. Jerônimo Mendonça, conhecido a posterioridade como o gigante deitado. E esse é o desafio da nossa vida. E da minha parte, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a toda a paciência que tiveram até agora, por esses breves minutos, que pudemos compartilhar, para pensar, refletir, quem sabe avaliar um pouco da nossa própria vida, do que temos dentro de nós. Não é importante que os outros saibam qual a dificuldade que estamos tendo, quais subidas estamos, em que caminho ou em qual passo já pudemos alcançar. É importante que a gente se reconheça e não pare, principalmente. E com esse agradecimento, eu gostaria de deixar ao coração de todos os senhores aquele abraço amigo, fraterno, e agradecer a Jesus a oportunidade que todos nós tivemos de passar, pelo menos esses breves minutos, por alguns conceitos que para nós eu julgo ser bastante importante. E eu gostaria sim, com esse clima de felicidade, agradecer a Jesus e que Ele possa nos abençoar, não só nessa semana que virá, mas quem sabe nas outras, para quem sabe um dia nós possamos novamente estar juntos aqui para pensar, para refletir e principalmente para tentar alterar um pouco a rota da nossa vida. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima. Muito obrigado. Pequeno recadinho também antes de sair. Quem quiser bater um papo, falar alguma coisa, eu fico à disposição até o término das atividades. Obrigado. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Rogério por estar aqui conosco, pelo teor das informações e pela forma como ele as passou para todos. Peço que continuem pensando, já que o maior convite que ele fez foi ao pensamento, né? Que todos continuem pensando, mas ainda permaneçam em seus lugares. A sala de passe está sendo preparada e dentro de poucos minutos começaremos a chamar aqueles que queiram receber o passe. Enquanto isso, peço que fiquem em estado de meditação, elevando os pensamentos, agora mais ao nosso Pai Celestial e, mais do que pedindo, agradecendo. A gratidão é muito importante para todos nós. Assim seja. Boa semana a todos.